Simpatia e macumba, 7 principais diferenças. Simpatia é macumba? Essa é uma pergunta muito comum. Assim, as pessoas têm a ideia de que se trata da mesma coisa. Porém, existem diferenças que devem ser colocadas em evidência. Ao compreender quais são as diferenças, será mais simples entender a força de cada tipo de ritual. Uma das diferenças mais gritantes é que a simpatia não tem religião. Assim, católicos fazem simpatias, judeus podem fazer e qualquer outra religião também pode aderir a esses rituais. Por outro lado, a macumba é mais relacionada aos cultos de matriz africana. A Umbanda e o Candomblé, por exemplo, fazendo uso da macumba para chegar aos objetivos desejados. Porém, existem muitas outras distinções entre esses dois tipos de trabalhos espirituais. O que é uma simpatia? Uma simpatia é um trabalho espiritual voltado a pedir algo às forças superiores. Pode ser algo bom ou ruim, existindo simpatias de magia branca e de magia negra. Porém, a simpatia costuma ser mais geral, não se restringindo a uma só religião. Em diversos casos, a simpatia sequer é feita para uma entidade espiritual específica. Portanto, pessoalidades mais diversas religiões adotam a simpatia como um meio de atingir o seu objetivo. Em linhas gerais, portanto, é possível dizer que as simpatias não pertencem a um só grupo religioso. O que é trabalho de macumba? Um trabalho de macumba também é um pedido espiritual a uma força superior, até essa parte, é algo idêntico às simpatias. Ademais, assim como as simpatias, a macumba também pode ser boa ou ruim, tudo depende de quem realiza o procedimento e das intenções dessa pessoa. Diferencial é que a macumba pertence a um grupo religioso na prática, apenas as religiões da matriz africana a fazem de trabalho desse tipo. Além disso, as macumbas tendem a ser direcionadas a entidades ou orixás, são procedimento mais específico, menos generalizado que as simpatias. Afinal, simpatia é macumba? A simpatia não é macumba da mesma forma a macumba não é simpatia, são rituais diferentes que não se relacionam entre si. Existem grande diferença entre esses dois tipos de trabalhos espirituais, porém também existe ponto e que tornam as simpatias parecidas. Por isso é essencial compreender o cenário de forma mais ampla, com uma comparação entre os dois tipos de rituais, você pode entender quais são os pontos de divergência. Dessa maneira jamais terá a ideia de que macumba e simpatia são uma coisa só, que é claro será útil ao longo da vida na espiritualidade. 7 diferenças entre simpatia e macumba. Existem muitas diferenças entre simpatia e macumbas, entender cada uma delas, ajudar a ter uma noção mais ampla a respeito do mundo da espiritualidade. O ponto mais gritante de divergência é a questão da exclusividade, afinal todos fazem simpatia ou podem fazê-lo. É natural ver um católico, por exemplo, fazer uma simpatia da mesma forma, quem é da Umbanda também faz simpatia. Porém, apenas as religiões de matriz africana fazem trabalho de macumba, em todo caso existem muitas outras diferenciações. Abaixo, aprenda mais sobre tudo isso. Veja, portanto, quais são as distinções mais claras entre simpatia e macumba. Todos fazem simpatias, nem todos fazem macumba. Pessoas de todas as religiões participativas, porém apenas quem é da Umbanda ou do Candomblé faz trabalho de macumba. Essa é uma grande diferença entre esses dois tipos de trabalho espirituais, afinal a macumba é muito mais exclusiva e restritiva em relação à simpatia. Trata-se de algo que pertence a um grupo religioso bem definido, não sendo adotado por outros grupos. Entretanto, as simpatias fazem parte da rotina de muitas pessoas, sejam elas da religião que for. Dessa maneira, esse é uma grande hipótese de divergência entre os dois tipos de rituais, porém não é o único. 2. Simpatia não tem o alvo bem definido.
A simpatia e nem sempre são direcionada a uma entidade específica, na verdade, são rituais, que costuma ser mais aberto. Até pode existir uma simpatia que seja voltada a um santo ou orixá, mas nem sempre é assim. Casa da macumba, o mais natural é que o procedimento tenha um alvo claro. Desse modo, a intenção é atrair boas vibrações para si a partir do pedido a uma entidade específica. Essa é outra parte das divergências que existe entre as simpatias e as macumba. Tendo isso em mente, você será capaz de tomar decisões mais sábias em sua vida especial, porque 3. Simpatia tem origem na cultura popular. A simpatia tem origem na cultura do povo. Desse modo, nem sempre possui uma relação mais forte com algum tipo de religião. Por exemplo, a simpatia de dar água da primeira chuva de janeiro para que o bebê possa desenvolver fala é algo que não se liga em nenhuma religião. Na prática, é um ritual que tem ligação com a cultura do povo e que não interage com um grupo religioso específico. É por isso que existe a necessidade de analisar caso a caso, entendendo a fundo cada tipo de trabalho espiritual. De qualquer maneira, essa tende a ser uma constante para as simpatias. Por outro lado, a macumba tem origem na religião. 4. Macumbas agem mais rápido. As macumbas, sejam elas de cunho positivo ou não, são velozes, assim, agem de uma forma intensa, em prol de abrir ou fechar os caminhos de uma pessoa. O mais comum é que o poder da macumba apareça dentro de poucos dias. Mas, em certos casos, a força do ritual já se manifesta dentro de algumas horas. Por sua vez, a simpatia é algo que pode levar um tempo um pouco maior. Dessa maneira, é importante reconhecer todo esse cenário e entender a fundo o que existe por trás de cada corrente religiosa. A partir daí, será possível ter uma noção mais ampla a respeito de tudo aquilo que gira em torno da sua espiritualidade. 5. Macumbas são mais fortes. As macumbas, ademais, tendem a ser muito mais forte. O natural é que sejam procedimentos poderosos, que têm um impacto mais profundo nas vidas das pessoas. É diferente das simpatias, que costumam ser um pouco mais leves. Diante de tudo isso, é essencial que você seja capaz de analisar todo o cenário que se encontra à sua volta. Estude a fundo o poder das simpatias e das macumba, antes de optar por realizar um procedimento ou outro. 6. Simpatias são menos agressivas. De forma ampla, as simpatias costumam ser menos agressivas, são processos mais leves, que não mexem com o livre-arbítrio de cada pessoa. As macumbas, por outro lado, são voltadas a trabalhar mais com a capacidade de escolhas das pessoas, por isso, são mais intensas. 7. A macumba faz parte de algo maior. Em muitos casos, a macumba faz parte de algo maior, assim, pode ser parte integrante de um processo espiritual mais amplo. Por outro lado, as simpatias tendem a ser mais diretas. Desse jeito, são trabalhos que se comunicam com a espiritualidade.